Agora sim, bom dia a todos e a todas, Cruzeiro em Letras no ar. Hoje, comigo, Pietro Costa, apresentando para vocês Os Caminhos da Palavra, né? Em nosso home office, nosso mínimo home office, né? Nosso escritório residencial. Sintam-se em casa, o café está servido, pão de queijo está macio, sintam-se todos em casa, vamos interagindo, né? Pessoal, fique à vontade, quiser começar a teclar, a gente está se organizando aqui para a gente começar a bater um bom papo, né? Um papo agradável, interessante sobre literatura. Eu trouxe um tema legal para vocês, né? Espero que vocês gostem. Vamos trocar experiências aí. Quem quiser ir teclando e se apresentando. Como é que vocês estão aproveitando essa quarentena, né? As horas líquidas parecem maiores, o tempo escorre entre os dedos, né? Me parece que o dia tem 48 horas. Aqui é a nossa experiência do claustro, está sendo assim, né? O dia está mais longo, algumas atividades a gente tem conseguido realizar com mais calma e tudo, a produção literária, por exemplo, né? E até gosto de brincar, né? Que se Fernando Pessoa vivo estivesse, hoje ele diria que tudo vale a pena, até mesmo a quarentena, não é? Porque a quarentena, ela nos abre um novo horizonte de possibilidades. A gente parece que tantas coisas que o tempo nos era hostil, né? A gente não conseguia realizar, coisas simples do cotidiano mesmo, tomar um café com calma, pensar, né? Ler um livro, assistir um filme, brincar com os filhos, enfim, interessante isso, né? Como que está sendo para vocês essa experiência? Eu também tenho feito alguns cursos intensivos, né, de como utilizar a máquina de lavar, lavar o banheiro, né? Brincadeira, eu acho que as tarefas domésticas a gente tem que compartilhar, né? Também, mas é impressionante, assim, se a gente focalizar o lado positivo disso tudo, né, que na verdade a gente está vivenciando um período trágico dessa pandemia, mas tem um lado positivo aí, né? Tem um lado interessante. E até sobre isso, primeira, uma pequena interrupção assim para agradecer a presença de alguns amigos aqui, né, que já comentando. Valéria, muito bom dia, né? Grande poeta, pessoa muito bacana. Grande Mauro, né? Pedra 90 e parceirão da CL. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. E vamos teclando aí, vamos interagindo. Como é que está sendo para vocês esses tempos de confinamento, de claustro, né? Até vendo nas minhas redes sociais, né? Achei interessante isso, né? Não vou citar, evidentemente, mais uma editora, até para não soar que eu estou querendo demonstrar alguma preferência, um direcionamento, nada disso. Mas achei uma proposta bem interessante, uma editora, uma antologia que ela está organizando, Memórias do Confinamento. Olha que legal. Quer dizer, realmente o momento para a gente, né, produzir literatura, criar, um momento de criação, né? Eu tenho trabalhado muito nessa premissa, assim, né, desse isolamento ser também um período, essa crise ser um período de criatividade também, né? E olha que bacana, pessoal, antes da gente batendo esse papo mais descontraído agora, o pessoal vai se acomodando, tomando seu café, né, se sentindo em casa, porque a casa aqui é de vocês, né? Por favor, sintam-se em casa, todos muito
todos e todas muito bem-vindos, né? Mas eu estava vendo nas redes sociais também um poema belíssimo, tão atual. Provavelmente muitos de vocês já visualizaram também, né? Um poema de Kathleen O'Meara. O poema foi escrito em 1869. Olha a pertinência desse poema, a sintonia que ele tem com o momento vigente, né? Curar. E as pessoas ficaram em casa, leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram, e fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas se curaram, e na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar, e quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida e curaram a terra completamente. Uau, né? Parece que a poeta foi uma vidente, né? Realmente um poema à frente do seu tempo, que dialoga muito bem com a experiência que a gente está vivendo hoje, né? A Valéria aqui, num debate interessante, né? Valéria Calegari, minha amiga. Mas nessa crise, esse pavor, se ficar pensando, sério, você não entra em depressão? Eu penso o seguinte, né, Valéria? Eu acho que tudo tem a ver com a qualidade do nosso pensamento, né? A gente pode focalizar pelo lado positivo, que vai passar, afinal tudo é transitório nessa vida, né? Ou então a gente pode mergulhar numa onda de pessimismo, de falsas notícias. Tem muitas pessoas aí que compartilhando, viralizando, né? E para mim isso já traduz uma postura doentia, né? De ficar viralizando notícias falsas, sem conferir a procedência dessas informações, e vão disseminando pessimismo, disseminando aí os seus cadáveres, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente ter essa responsabilidade com a nossa saúde mental e com o outro, com quem a gente convive, de tentar focalizar o positivo, né? De ser um foco de luz, digamos assim, né? Então eu penso nisso, Valéria. Com certeza o Mauro aqui comentando, né? Deixa eu só ver aqui, abrir aqui para comentar. Aí, a janela está pequena aqui. Penso que para sair da depressão é seguir a alegria e o bem-estar do coração. Muito bem, Mauro. É o que eu penso exatamente nisso também, né? A depressão, né? Ela tem é um problema multidimensional, né, digamos assim, mas ela tem muito a ver com a sociedade moderna, né, em que se vive muitas vezes de pressões, né? A gente vive de pressões e muitas vezes nós mesmos criamos essas pressões para atender às exigências da sociedade moderna, de sucesso, de fama, todos esses paradigmas que existem aí, né? De homem, pessoa de sucesso, sociedade de sucesso, etc. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pressões que a gente cria, né, e que a sociedade fomenta, e cultivar realmente a positividade, a alegria, a leveza, né? E é sobre isso, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu acho que a gente já descontraiu um pouco, aí eu quero
Como é que eu faço para ampliar os comentários? Acho que eu tenho que clicar em comentar, né? Não. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo todos os comentários? Não está aparecendo todos os comentários aqui. Deixa eu. Ah, tá. Não está certo. Ok. Bom, então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Eu acho que a literatura tem uma contribuição importante para isso, né? A gente sair um pouco desse automatismo, né? E exercitar a capacidade de imaginar, né? De pensar a sociedade, pensar outras coisas, né? Então a literatura, a oração é muito importante também, Valéria, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, o nosso Cruzeiro em Letras, né, é sempre transmitido aos sábados, né, começando às 10 horas. A gente teve uma parceria maravilhosa em todos os aspectos com a Rádio DFFM, que é uma rádio web, né, e agora estamos nesse novo formato independente, só a Academia Cruzeirense mesmo, né. Temos o nosso estúdio, né, só que com a situação do coronavírus, a gente para evitar aglomeração, está fazendo um formato diferente, né, um formato de emergência, em que vamos alternando entre os membros da Academia Cruzeirense de Letras, cada um apresentando do seu local. Aqui é a minha residência, né? Estamos no escritório, nosso home office, né? Chique, né? Essa palavra. Então, e hoje eu vou apresentar para vocês os caminhos da palavra. O que eu trouxe para vocês, pessoal? Eu não estou conseguindo abrir o comentário aqui. Deixa eu ver. Deve ter uma forma de formatar aqui para aparecer tudo, né? Eu estou no notebook e o celular grava. Vamos lá. Tá ok agora, ele está mostrando direitinho. Bom, então os caminhos da palavra. Nesse quadro, né, quem já me acompanha há algum tempo, os caminhos da palavra, a nossa proposta é trazer situações, debates, temas significativos tanto para a figura do leitor como para a figura do escritor, né? Então essa que é a proposta, né? Então a gente já falou, por exemplo, dicas de leitura, né? Processo criativo, vários temas, já teve várias edições, né? Os Caminhos da Palavra. Eu publiquei nas diversas plataformas, né? Nesse contexto independente da Academia Cruzeirense de Letras, do Cruzeiro em Letras, né, desse programa, sem a parceria agora em carreira solo, digamos assim, é a estreia, né? Mas no Cruzeiro em Letras com a Rádio da FFM, no YouTube e tudo, a gente já teve várias edições do Caminho da Palavra. E hoje, eu quero trazer para vocês, né, nós vamos falar de uma obra referencial da literatura mundial, né? Uma obra considerada referencial, e fazer uma pequena leitura. Não sou, é claro, nenhum especialista nessa obra, mas a gente vai trazer algumas elucubrações, algumas ideias sobre ela, as nossas humildes impressões, né? Para defender que ela é fundamental para o escritor, né? Ela traz lições de aperfeiçoamento para a própria atividade da escrita, atividade literária. Então o Dom Quixote, El Ingenioso Dom Quixote de la Mancha, né? Falei bonito. Então a gente vai falar um pouquinho dessa obra, né? Que depois da Bíblia é tida como uma das mais lidas nos países de tradição ocidental, né?
Don Quixote, né, o El Ingenioso Don Quixote de la Mancha, né, que é uma obra que foi escrita no contexto do século XVII. Ainda não havia a formação dos Estados Nacionais, muita influência ali da consciência, do livre-arbítrio, né? Não tinha um conjunto de leis para pautar a conduta social, para pautar as organizações, né, de convivência. Então, toda essa ambiência, esse contexto influencia essa obra, né? E Don Quixote, para mim, o que me deixa mais encantado com Don Quixote não é mostrar a conexão, né, que o escritor, ao meu viso, é importante ele ter com o mundo, com a sociedade a que ele pertence, né? Muitos pensam de forma equivocada, né, romantizada no escritor, como se fosse alguém inatingível, especialmente o poeta, né, como se fosse um eleito para ter acesso ao santo graal da literatura, aquela coisa romantizada, né, inacessível. E na verdade o escritor, né, na nossa compreensão, o escritor por excelência é um observador do mundo, né? Não na visão passiva, não no aspecto passivo, mas um observador que interfere no mundo com o seu olhar, com o seu estar no mundo, com a sua realidade, né, com a sua formação de valores, né, virtudes, com o seu senso de justiça. Então, o escritor é um observador por excelência do mundo, né? E a obra Don Quixote, ela tem um intercâmbio profundo com a vivência de Miguel de Cervantes, né? Miguel de Cervantes Saavedra. Porque Miguel de Cervantes Saavedra, ele foi um homem nascido no século XVII, mergulhado nos desafios da época, né? Teve uma vida extremamente conturbada e marcada pela guerra, né? Marcada pela guerra. Cervantes foi soldado, né? Ele se alistou no exército em 1569, né? Demonstra inclusive nos prólogos da obra o seu orgulho disso, né? E participou da Batalha Naval de Lepanto, onde a Espanha se sagrou vencedora contra os turcos em 1571. Inclusive, Cervantes perdeu os movimentos da mão esquerda, né? Para nossa alegria, porque Cervantes é destro, né? Foi destro. Então, que bom que não foi tão mal a perda, tão ruim, né? Digamos assim, porque ele pôde fazer com excelência, pôde exercer com excelência o seu talento de escritor, né? E legar grandes pérolas para nós, né? Pérolas literárias. Então, meus caros, essa obra fenomenal que a gente faz referência aqui, uma obra de 600 páginas, né? A edição que temos é essa aqui, tá? Compartilho aqui com vocês. Tem várias edições interessantes. Essa que eu tenho. Então, uma obra por volta de 600 páginas, né? Ela vai ter duas partes. Essas partes estão separadas por 10 anos, né? A primeira parte foi escrita, né, em 1605 e a segunda em 1615. Né? A primeira parte tem 52 capítulos, não é isso? 52 capítulos, e a segunda parte tem 74 capítulos. Né? Uma obra fantástica, vale muito a pena. Então, para mim, o Don Quixote é uma lição que a gente vai ver logo mais, vai aprofundar um pouco mais esse debate. Por quê? Né? É uma lição para nós escritores, né? Uma obra atemporal, para mim assim, uma referência fantástica. Né?
Então ele perdeu a mão esquerda, né, para nossa alegria, continuou com a direita. Né. Em 1575, voltando para a Espanha, o navio que viajava foi atacado, né, pelos piratas mouros e foi levado para Argel. Cervantes foi levado para Argel, feito escravo. Durante esses 5 anos ele pôde dar aulas, escrever poemas e teve um contato mais profundo com a cultura árabe, né, permanecendo dentro dos muros da cidade. Em 1580 foi resgatado por sua família e um religioso por 500 ducados de ouro. Durante os 4 anos subsequentes, Cervantes participou de batalhas que o levaram a conhecer Portugal. Volta à Espanha em 1584. Né? Lembrando, nasceu em Alcalá de Henares, em 1547, na Espanha, Cervantes. Né? Em Madrid conseguiu um cargo público, começou a escrever e publicar sua novela pastoril La Galatea, né, de 1585. Fez contato com os literatos da época, né, escreveu os poemas dramáticos Los Tratos de Argel e La Mumancha. Então, assim, além de Don Quixote, que é a obra mais conhecida, Cervantes também deixou para nós várias novelas, né, como as novelas exemplares de 1613, A Força do Sangue, O Amante Liberal, na poesia e no teatro, La Galatea, né? Los Tratos de Argel, que já fiz referência lá no Numantia, além de outras, como 8 comédias. Né? Então, o Don Quixote, né, é uma obra que vale a nossa reflexão pela forma que o autor tratou de algumas questões específicas. Né? Pausa para o café, né, pessoal? Bom, a primeira parte eu falei, 52 capítulos, a segunda 74, né? Antes de Don Quixote, as histórias eram contadas em versos. Então, Cervantes ele é precursor da epopeia em prosa. Né? Nós temos aí uma epopeia em prosa, romance, né? em que ele vai relatar as aventuras de Dom Quixote de La Mancha, que é um fidalgo rural, castelhano, né? De idade avançada, solteiro, né? Que é um leitor assíduo de romances de cavalaria, não é? E acaba surtando de tanto fazer essas leituras. Ele sai pelo mundo para replicar as façanhas de seus heróis, de Lancelot, né? os heróis da época, né? da época. Escolhe como sua dama Dulcinea de Tobosa, que ele sequer conhecia, então tem um amor platônico aí, né? É uma situação bem interessante. Ele até fala, né? Porque um cavaleiro sem amores era árvore sem folhas nem frutos, corpo sem alma. E nas aventuras também se fazia acompanhar do cavalo Rocinante e do seu escudeiro fiel, Sancho Panza, que ele prometeu, né, retribuir a sua lealdade com o governo de uma ilha, daria um governo de uma ilha para Sancho Panza. E é interessante essas figuras, né, de um lado o Don Quixote, de outro o Sancho Panza, né, porque nessas figuras ele trabalha muito bem, o Cervantes, ele trabalha muito bem essa relação, né, permanente que temos entre a dimensão do sonho e da realidade. Né? Don Quixote é idealista, né? É uma pessoa criativa, imaginária. Já o Sancho Panza ele sempre traz, né, para o Don Quixote para colocar os pezinhos mais, fincar os pezinhos mais no chão. Né? Então os diálogos são riquíssimos e mostram sempre esses contrastes, né, do sonho e da realidade. E para mim é muito marcante a gente perceber nessa leitura, nesse contato com o romance Don Quixote, né,
que não há sonho fora da experiência, né? É na dimensão da experiência humana que o sonho se realiza. Então a gente precisa caminhar, viver as dificuldades, a vida em sua plenitude para poder sonhar, para poder realizar, questionar e tudo, né? Propor mudanças, né? Então o sonho caminha junto com a vida, né? Com a vida, ele não está numa dimensão separada. Eu acho que ele coloca isso com muita simplicidade, eu diria, né? Com muita simplicidade. Então a figura do escritor desenvolvendo essa característica, né? essa qualidade da observação, ele vai poder ver a realidade, mas não de uma forma passiva, mas fazendo uma comunhão mesmo com a sua singularidade, com a sua afeição, com a sua experiência, né? Seus valores. E aí, sim, nós temos a matéria-prima das grandes obras da literatura, né? As grandes obras da literatura, né? Traz uma reflexão sobre o cotidiano, né? Então, nesse aspecto. A ação principal do romance gira em torno de 3 excursões pelas terras da Mancha, Aragão e Catalunha, né? A primeira parte, reforçando, né? A primeira parte do romance foi concluída em 1605. No prólogo ele anunciou a continuidade, né, das novelas. E depois tivemos imitações, né? Citando aqui, por exemplo, uma falsa segunda parte assinada por Avellaneda, né? Muito aborrecido. Acho que no ano seguinte o Cervantes redigiu a segunda parte e consolidando assim o romance Dom Quixote, né? Aborrecido com essa imitação aí, com essa fake news, né? Já havia fake news, pessoal, tá vendo? Já havia fake news, né? Vamos dar uma pequena pausa aqui para interagir com o pessoal. O escritor é contemplativo, né? Vários comentários aqui da Valéria, muito bom, né? O escritor é contemplativo. Eu concordo, ele é contemplativo justamente em fazer essa ligação, né? Do mundo externo com a sua vivência desse mundo, o seu pertencer a esse mundo. Então essa atividade, ela não é passiva, ela é realmente uma atividade de diálogo, de realmente, né, buscar essa interação do mundo interno com a sociedade, o meio que vive, a família, o trabalho, etc. Todas as dimensões do convívio, né, do ser e estar no mundo, né, essa relação intersubjetiva, né, entre sujeitos. E isso é fantástico, né? O escritor, por excelência, é um pensador do mundo, né? É a antena sensível da realidade, né? Muito bom, Valério, ótimas contribuições, né? Eu realmente estou conseguindo ver só os comentários mais recentes, não estão aparecendo os outros. A transmissão está boa, estou acompanhando aqui, ótimo. Maravilha. Pessoal, vão comentando aí, vão teclando, né? Quem estiver chegando agora, fica à vontade, a casa é nossa, pode servir o café. Eu prefiro puro, mas quem quiser, aí tem adoçante, tem açúcar. Mas o café está servido e a casa é de vocês, né? Leonardo Almeida Filho, meu caríssimo, muito, muito bem-vindo, grande escritor, figura humana. É um prazer recebê-lo aqui, né? Nesse café com prosa, modesto que a gente está promovendo aqui, mas com muito carinho. A gente está falando aqui,
momento conturbado e fazendo uma ligação aqui, né? No momento a gente aborda um pouco, né, as nossas impressões da obra Don Quixote, né, Miguel de Cervantes, né? Sigamos na luta sempre, Leonardo Almeida Filho, bacana. Bom, opa, Elisa Antunes, olha, outra contribuição muito boa. Don Quixote de La Mancha é um romance parodístico dos romances de cavalaria, perfeito, o qual traz uma crítica ferrenha não só à sociedade, mas também a toda a cultura humana. Fantástica a leitura do Elisa Antunes. Exatamente, o Cervantes lia bastante os romances de cavalaria e ele fez de uma forma jocosa, muito espirituosa, né? Ele criou o Don Quixote, né? Inclusive o fidalgo ele não pertencia à nobreza, né? Como os cavaleiros da época, não atendia aqueles estereótipos, mas era uma figura pobre, né? A armadura bastante carcomida, precária, não tinha um cavalo, mas era um pangaré, Rocinante era um pangaré, né? O seu escudeiro, Sancho Panza, tinha realmente uma estrutura, como é que se diz, uma carcaça bem robusta, digamos assim, né? Uma protuberância abdominal, né? Era bem gordinho, digamos, podemos dizer, né? Sem nenhum demérito também sou, né? Mas enfim, muito bem colocado, um romance parodístico. Essa é a leitura que temos também, Elis, do Don Quixote, El Ingenioso Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. Arranhando aqui um pouquinho o portunhol, mas é isso. Então, eu acho que é um romance. Nesse romance, eu acho, ele traz uma lição inestimável para nós escritores, né? Que para a gente não desenvolver uma atitude pedante diante do mundo, né? Nós somos os pensadores do mundo. Então, o mundo depende em boa parte, né, de nós para trazer reflexão sem cegueiras, para trazer senso de justiça sem tiranias de pensamento. Então, uma obra assim, de valor inestimável para nós escritores, na questão de sermos observadores do mundo, mas observadores sem prescindir de uma atitude de simplicidade, e não desenvolver essa atitude pedante a que eu me referi, e sem prescindir de uma atitude de coragem, no sentido, né, de ler o mundo não apenas em sua beleza, mas também, não é, as suas estruturas injustas, propondo mudanças, né? Então, também o escritor tem esse compromisso social, né, de ler o mundo, mas revelando nas entrelinhas, ou mesmo de forma mais direta, as suas estruturas injustas, né? Os seus sectarismos, não é? Os seus preconceitos, as suas desigualdades. Então essa leitura que modestamente colocamos. Não, excelente, Elias. A imagem do cavaleiro esquálido montado no seu cavalo e seguido pelo parrudo em seu burrico é conhecido por todo mundo, Don Quixote e Sancho Panza, né? Lembrando também o contexto dessa obra, no século XVII não havia ainda surgido a figura dos Estados nacionais, né, organizados por leis ditando, né, o convívio entre as pessoas, né, regras de comportamento, de ordenação. Então não havia ainda a figura dos Estados nacionais. Então muito se prezava na época os valores e a consciência, né? E nesses tempos conturbados que a gente vive, eu acho que é sempre importante a gente tentar resgatar isso, a consciência
né, que é inerente ao ser humano, consciência do que é justo, do que é certo, né, e o senso de justiça. Né. É muito importante a gente resgatar isso. Cervantes tratou com propriedade, com clareza, valores humanitários, né? A simplicidade, a honestidade, né? A amizade, né? Você vê, tanto Don Quixote e Sancho Panza representam segmentos sociais diversos, né? Hierarquias sociais diversas, mas a gente vê um diálogo permanente e horizontal entre eles, né? Entre Quixote e Sancho Panza. Percebam isso, o que está sendo proposto aí, o valor da amizade, da simplicidade, né? O valor da justiça social, vários valores humanitários, de uma forma simples, de uma forma bem humorada, de uma forma bem trabalhada, né? Que Cervantes conseguiu com altiva clareza e propriedade tratar, né? A gente pode dividir em duas partes, né? Essas, como eu bem falei há pouco, né? O Don Quixote tem duas partes, separadas por 10 anos, o romance. Na primeira parte, concisamente, foi o preparo para ele se tornar cavaleiro, né? O castelo, entre aspas, é a estalagem, né? É uma estalagem onde ele foi batizado como cavaleiro, retorna para sua casa, levou várias surras, né? Nesse processo, né? E conheceu Sancho Panza e fez aquela promessa de retribuir a sua lealdade, dando uma ilha, atribuindo a ele a condição de governador daquela ilha, ao Sancho Panza, né? E a segunda parte, a estrutura é similar, você tem um ritmo na narrativa bem coerente, bem fluido, né? Onde a gente vê as aventuras, né, de Cervantes, de Don Quixote, né? As aventuras de Don Quixote, né? Os moinhos de vento, né? Que é uma transfiguração, né, que ele faz, se referindo a dificuldades da vida, né? Os chamados moinhos de vento, né? Lembrando que como eu falei, a obra é um grande legado para nós escritores, porque ela reforça a importância da observação do escritor como observador, pensador do mundo. Não no viés passivo, mas que interage com o mundo, que propõe esse intercâmbio, né, da literatura com a realidade, né? Eu acho que isso é muito valoroso para o escritor desenvolver essa capacidade. E Cervantes, de fato, viveu períodos de grandes guerras e lutas, né? Ele foi soldado, atuou na Batalha Naval de Lepanto, né? Em que a Espanha se sagrou vitoriosa. Então, como é que se diz? A arte imita a realidade, não é? A arte imita a realidade. Excelente comentário, Valéria. Figuração linda para o caos. A Valéria aqui está fazendo alusão aos moinhos de vento, né? Os moinhos de vento, o caos, são as expectativas, é a ruptura, é o deboche que a realidade faz das nossas expectativas, das nossas idealizações. Ele trata isso com um humor assim, fantástico, né? Os moinhos de vento, né? A figura dos moinhos de vento. A realidade quebra as nossas pernas, né? A gente planeja, a gente projeta, e vem a realidade e vira tudo de pernas para o ar, de cabeça para baixo, né? Criou um adjetivo, né? O pequeno lutando contra o forte, lutando quixotescamente, muito bem salientado, Elias, muito bem salientado, quixotescamente, né? Essa bravura, né, de você enfrentar aquilo que parece bem maior e você ter essa coragem, né? Ter essa coragem, essa atitude, essa postura de coragem, né? E o observador do mundo, né? O louco, né? Dizem que de poetas
e loucos todo mundo tem um pouco, né? O poeta, o observador do mundo, ele é um louco por excelência, né? Ele desenvolve a loucura como essa capacidade de não seguir a manada, mas de ler o mundo nas entrelinhas, né? Propor outras análises, né? Ver e denunciar as contradições, suas estruturas injustas, né? Então é uma atitude que eu observo também, né? O olhar positivo que a obra confere, a leitura de Cervantes confere, é a loucura, né? A loucura nessa atitude de coragem, de desprendimento, de não se apequenar diante das dificuldades, mas ao contrário, né? Transcendê-las, superá-las e com isso se tornar maior, né? Se tornar maior. E para isso a gente precisa renunciar à arrogância, né? Ao pedantismo, né? A simplicidade é que nos torna grandes. Essa é uma mensagem que fica muito forte na obra. A simplicidade é que nos torna grandes, né? Tem várias leituras aí, prestigiadas também, leituras interessantes da narrativa, né? Vale a pena fazer essa pesquisa, né? Vale a pena fazer essa pesquisa. Então a gente vê ele trabalha com muita propriedade a questão do sonho, né? Do sonho e da realidade. A gente precisa sonhar, né? E para sonhar é necessário se envolver com o mundo. Se envolver com o mundo. E para isso, a simplicidade, né? Uma outra questão aqui que a gente pode salientar da obra, dentro do que eu falei do contexto histórico, né? Hoje, infelizmente, o ser humano é muito qualificado pelo ter, né? Pelo seu progresso material, né? Suas ambições consumistas, né? Infelizmente é o cenário moderno, né? A obra, dentro daquela ambiência do século XVII, tudo, ela resgata alguns valores, né? Como a simplicidade, principalmente a consciência individual, né? Que é algo que está muito em falta. Hoje em dia é muito comum a gente terceirizar a responsabilidade. É culpa do político tal, né? Do partido tal. A gente tem muito essa propensão de não assumir responsabilidades, né? E a liberdade anda junto com a responsabilidade. A loucura de Quixote é a loucura do homem que observa a vida, que se envolve com o seu cotidiano, com o seu país, com a sua cidade, com os problemas, né? É a loucura do homem que observa a vida, né? E como eu falei, a experiência, enquanto dimensão, ela é propulsora do sonho. A gente não sonha se a gente não imergir, né? Na experiência. Né? Grandes romances, grandes crônicas, poemas no Brasil e no mundo, né? Partiram o quê? De uma experiência individual, de um diálogo trivial, né? Então, ter esse olhar atento, sensível, né? Manter as antenas ligadas para a realidade, né? Para o que a realidade nos transmite, a gente permitir essa reciprocidade, né? Entre o que a sociedade transmite e o que nós reverberamos, repercutimos dentro de nós, né?
Então é essa transmissão contínua, né? Que a questão do sonho na era moderna, né, essa dimensão mais ligada à virtude, ela, alguns vão dizer, né, que está em crise na nossa época. Né? A nossa época é o primado do materialismo. É o que o Bauman, né, o sociólogo polonês, fala modernidade líquida. Né? Os vínculos não mais duram, as pessoas foram coisificadas. Né? É importante a gente satisfazer os nossos desejos mais imediatos. Né? O outro é só uma extensão, é um acessório. É uma visão muito triste, mas é uma visão que acaba acontecendo com nessa era moderna, acaba sendo bastante naturalizada, né, banalizada nessa era moderna. E o Don Quixote, ele resgata essa dimensão do sonho, a importância do sonho para o ser humano, né? E, sobretudo, o escritor ser um catalisador para a sociedade, para a humanidade, do sonho, né? Do ideal, o humano como deve ser, a sociedade como deve ser, né? A gente está sempre buscando esse crescimento, a gente busca sempre transpor os moinhos de vento, né? Sempre nessa luta, renhida, incessante diante do caos que a volta, né? Hoje mais do que nunca com essa pandemia, né? A gente precisa estar sempre cuidando da nossa mente, do nosso equilíbrio. Né? Então, o sonho em crise nos moldes, né, do ideário da era moderna. Grande abraço, Giovanni Ribeiro Alves, de Goiânia, né, um poeta muito amigo e atuante, com livros publicados. Né? Um fone, né? Obrigado pelo retorno, Denise. Mas vocês estão conseguindo escutar? Eu vou pegar um fone agora. Eu realmente esqueci desse detalhe. Acho que vai ser aqui. Isso. Melhor agora? E agora, tá melhor? Pessoal, vamos teclando e interagindo aí, sessão de casa, né? O café está servido, fiquem bastante à vontade, né? Vocês são de casa, vamos interagindo aqui, teclando. Bom, retomando então, né? Esse resgate promovido por Don Quixote, eu acho que é um dos aspectos que merece a gente destacar, né, da obra. Né? Só que, pessoal, ajeitar aqui. Então, outra aproximação que a gente pode fazer da obra, que eu acho interessante, né, é realmente a gente repensar enquanto escritor, né, que a vaidade é um inimigo muito próximo do escritor. A vaidade é um inimigo muito próximo do escritor, né? E ela pode nos levar à zona de conforto, ao perigo da zona de conforto, da acomodação, né? E eu fico com uma premissa, né? Eu acredito que o bom escritor, né, ele
ter essa preocupação de ler de tudo. Leia prosa, leia poesia, não é? Leia filosofia, leia assuntos diversos, gêneros literários diversos, para você desenvolver o seu pensamento, sua capacidade crítica, né? Então muito cuidado com o vírus da vaidade. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Interagir com outros escritores, participar de atividades culturais, eu acho, respeitosamente, modestamente, eu acho muito importante e só temos a ganhar, todos nós só temos a ganhar com isso. Então, assim, muito bacana, Nilva Souza, querida, muito parceira, Nilva do celeiro literário brasiliense, poeta muito ativa da cidade, né? Coordenou um e-book maravilhoso, Não ao Feminicídio, foi gestora junto com a queridíssima Marina Mara, da exposição Translúcida no Foro Trabalhista, né? Levando poetas do DF, do entorno, para o centro de Brasília. Fantástico, né? Uma pessoa muito querida. Obrigado por estar prestigiando a gente. Saúdo na ocasião também todos os integrantes do Celeiro Literário, dos demais coletivos, a Letras, ao MUB, todos, sem exceção, assim, muito carinho por vocês. Vamos trocando sempre em parceria, né? Isso é muito importante para nós, para a nossa atividade, né? E assim, uma aproximação interessante, eu estava lendo, né? Com certeza, Mauro, Elias Antunes é essencial, com certeza. O Elias traz uma ponderação aqui bem válida, né? Alguns escritores são essenciais para o idioma, formadores. Cervantes e a língua espanhola, né? Camões e o português, Dante o italiano, Goethe o alemão, né? Então são ícones realmente desses países com seus respectivos idiomas, formadores, né? Realmente representam em termos de identidade para essas culturas, esses países. Muito, muito boa anotação do nosso amigo, grande escritor Elias Antunes, né? Enriquecendo sobremaneira a nossa interação aqui. Bacana, pessoal. Vamos teclando e vamos correspondendo, né? Então, assim, nas minhas leituras eu achei bem legal uma aproximação que pode ser feita, né, do Dom Quixote com a teoria do arquétipo do velho sábio, né? Proposta por Jung, um grande psicanalista, né, suíço, autor da tese do inconsciente coletivo, dos arquétipos, né? Então ele fala da imagem. Realmente o Quixote é um símbolo. O Elias salientou isso bem nos primeiros comentários, né? Que o Quixote ele representa a luta contra o poderoso, contra moinhos de vento, contra problemas de grande proporção, né? Contra montanhas, né? Então o Quixote, né? E para isso, né, a imagem do velho sábio, né? Aquela imagem, né, que ensina, que educa, que transforma, né? E o Quixote ele tem frases assim na obra assim fantásticas, vale a pena a pesquisa, né? Que trazem realmente a gente para a reflexão de quem somos, do mundo que a gente vive, o que podemos fazer, né, em termos de ação, né, de ação mesmo, modificação, transformação, né, no nosso quintal, na nossa comunidade. Então esse resgate das virtudes, né, do senso de justiça, muito importante
que o Cervantes proporciona a nós, essas lições inestimáveis que ele dispensa aos escritores, oferece aos escritores no Dom Quixote, né? Então, assim, nós temos a figura do Dom Quixote, né? Representando a simplicidade, a sabedoria, né? Aí a gente pode fazer os contrastes, né? A gente pode fazer os contrastes, a sabedoria e o poder, né? A simplicidade e a vaidade, né? Inclusive tem uma frase lá na obra, né? Tem frases muito, muito importantes, né? O Jung, né, nesse sentido, ele fala: é muito difícil ser simples, né? Vocês vejam a questão da simplicidade a todo momento sendo trazida à tona na obra, né? É importante a simplicidade que eu vislumbro assim, muito importante para o escritor, né? Essa atitude de evitar, né, as tendências de se sentir superior, etc., diferente, não, ter uma atitude mais de simplicidade com o mundo, e aí, a partir disso a gente vai aprendendo, galgando novos degraus, etc., né? André Luiz Coelho, nosso confrade da Academia Cruzeirense de Letras, tem uma Dulcineia como minha musa, que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa fantástica também. Salve, André Coelho, muito bem-vindo, meu amigo, casa é sua, sirva o seu café, né? Pão de queijo está na mesa também, né? Vocês são todos muito bem-vindos e fico feliz com a interação. Vamos teclando, pessoal. Como é que está sendo aí esses tempos de quarentena, né? Está valendo a pena a quarentena, né? Muitos poemas na quarentena, como é que está sendo para vocês, né? Muitas horas, mais horas durante o dia, menos horas. Para mim o dia está longo, né? Eu estou adorando nesse aspecto, né? Claro que a gente não pode abstrair a tragédia que causa de tudo isso, uma verdadeira tragédia humanitária. Esperamos que a ciência possa desvendar meios, né, de sanar tudo isso, de erradicar do planeta esse vírus, esse inimigo invisível, né, de todos nós. Mas é minha característica, eu tento sempre desenvolver um olhar mais positivo, né, mais otimista, né? Eu acho que isso é próprio dos escritores, né? Ser visionário, tentar ver adiante, né? Enxergar mais à frente o horizonte, né? No meio ao caos, no meio ao pandemônio, no meio aos escombros, a gente ver a luz, não é? No meio aos escombros, a gente tentar dessas pedras reconstruir as pedras, né, reconstruir, lapidar o nosso ser, né, internamente e externamente, a nossa morada, que o planeta é a morada de todos nós, né? Então vamos, pessoal, vamos nos reerguer sim, com fé, com luta, com bom senso, com ciência, vamos nos reerguer sim, né, de todo esse destroço, de toda essa tragédia. A gente vai encontrar o nosso lugar e reconstruir. É nisso que eu acredito, né? Bom, assim, então aqui o nosso escopo foi trazer algumas humildes reflexões, né, dentro da proposta dos caminhos da palavra, né, que é realmente subsidiar através de uma troca, né, de uma reciprocidade, né, horizontal, subsidiar os escritores e os leitores para que exerçam da melhor forma, né, as suas atividades, né, como ler melhor, como escrever melhor, etc. E é um assunto assim imenso que dá para abordar
em múltiplas perspectivas, né? E hoje a nossa estratégia foi realmente selecionar uma obra e discorrer um pouco das nossas impressões quanto à obra em si e a sua relevância para a atividade, para o ofício da escrita, né? E Dom Quixote, entendo que Dom Quixote é realmente uma lição para os escritores, né? No sentido, né, de desenvolver a simplicidade, né, e a coragem. Porque a escrita requer coragem, né? O escritor que simplesmente joga palavras ao vento, né, ele não atende à sua vocação, né? Que o escritor também, ao nosso sentir, é um pensador do mundo, né? Para pensar o mundo precisa ter coragem também de apontar para si mesmo, né? E o que a gente em que a gente é parte das mazelas do mundo, né? De apontar para o outro, mas sempre antes disso antes de apontar para o outro, apontar para si mesmo, porque não somos separados, nós pertencemos, né, ao mesmo, enquanto animal político, né, como já dizia Aristóteles, né, o ser humano é político porque ele vive na interação com uma ordem político-social, né? Então, somos animais políticos, gregários. Então, tudo o que acontece, a gente tem o nosso grau de responsabilidade com o que acontece no mundo, né? E desenvolver essa consciência individual, essa honestidade consigo mesmo, é necessário também para o escritor, né? Que aí sim ele vai ter credibilidade, o seu pensamento vai ter credibilidade, porque vai ter lucidez, não é? Porque vai ter lucidez. Então é isso, vamos pensar essas questões, onde fica hoje a sabedoria e o poder, onde fica a simplicidade e a vaidade, não é? Sejamos quixotes nesse universo fantástico da escrita, que possamos, cada um de nós, né, buscar a nossa melhor versão, né, nessa aventura da escrita, que possamos redigir, criar a nossa melhor versão, né, trazendo à tona, né, a força quixotesca que temos, cada um de nós, em forma de talento, de criatividade, né? E como salienta o nosso amigo, sempre contribuído, nesse itinerário, né? Salientou o nosso amigo aí, Elias Antunes, é esse itinerário entre a lucidez e a loucura, né? Caminhamos, né? Enquanto escritores estamos em uma aventura. Essa aventura é consequência de como lemos a vida, não é? Essa aventura é consequência de como lemos e escrevemos a vida. Então, que a força de Quixote possa nos impulsionar, né? Desenvolvendo o sonho, o idealismo, a virtude, né? E eu então agradeço a vocês, né, por essa estreia dos Caminhos da Palavra, nosso home office, né? Espero que tenham gostado da prosa, do café, das nossas interações. Eu estou muito feliz, né? Procurei trazer para você pensar, né, algumas ideias, alguns tópicos aí da obra, que eu acho que a gente pode refletir, né? Trazendo para o nosso cotidiano profissional enquanto escritores,
e quem sabe aí a gente, né, consegue se aperfeiçoar mais, né, ver outras nuances, outras questões, para a gente evoluir no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas atividades de saraus, né, tudo. Vale sempre a gente ter essa crítica e autocrítica, né, de estar buscando novidades, né, pensamentos e reflexões. Tá? Muito bacana, pessoal. Agradeço imensamente por vocês, né, pela participação de vocês. Abraços virtuais, né? Por enquanto não posso dar aquele caloroso abraço em cada um, mas isso muito em breve, com certeza, vai ser possível, né? Possível. Positividade sempre, né? Saudações para todos, abraços virtuais e até a próxima, né? Vou aguardar os comentários de vocês, se quiserem comentar depois não tem problema, o vídeo vai ficar, né? Essa gravação ao vivo, ela vai ficar na página da Academia Cruzeirense de Letras, do Facebook, tá? Então, se vocês comentarem depois, eu vou ter acesso, sem problema nenhum. Se quiserem lançar questões, ideias, curiosidades, a gente, com o maior prazer, vai verificar, vai dar um retorno para vocês, né? E abraços virtuais, pessoal. Valeu!